Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, lutando com toda a energia. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, adorando-te, louvando-te, buscando da tua mão a bênção que necessitamos. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos a tua palavra e que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor responda aos pedidos e aos anseios do teu povo, pois é pelos méritos de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Lutando com toda a energia. Muitos pensam que a vida espiritual é uma vida de indolência espiritual, de não fazer nada. Mas, queridos, não é assim. Aceitar a Jesus Cristo como Salvador é receber a salvação, mas, por outro lado, você entra num campo de batalha. É uma batalha entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Quando nós abraçamos a Jesus como Salvador, nós assumimos um partido. Nós entramos para o exército do nosso Senhor Jesus Cristo. E dali para frente haverá uma guerra, uma batalha constante, sem trégua, até Jesus Cristo voltar. Portanto, queridos, é uma luta com toda a energia. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 1 e o verso 29. É para esse fim que eu me empenho, ou seja, que eu me esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo está falando de esforço, de empenho. Um homem e uma mulher participavam de um programa de entrevistas. Ambos tiveram o filho assassinado. O filho da mulher tinha sido assassinado há 20 anos atrás. E a sua ira, a sua amargura eram maiores do que nunca. O homem experimentava algo totalmente diferente. A filha dele tinha sido assassinada por terroristas alguns anos atrás. Ele falou sobre o perdão para os assassinos e de como Deus transformou a sua dor. Por mais terrível que fosse o seu sofrimento, aquele homem se tornou uma ilustração de como o Senhor pode trazer cura nos momentos mais sombrios da vida. Como duas pessoas podem reagir de maneira tão diferente? Que mudança espiritual ocorre na vida de um cristão permitindo que ele amadureça nos crisóis da vida, em vez de ser completamente dominado por eles? Queridos, os sofrimentos, as amarguras, as perseguições, as frustrações podem te conduzir para mais perto de Deus, de forma que você se agarra a Jesus Cristo como teu socorro, como sua esperança única, ou então muitos se deixam vencer pelas amarguras, pelas perseguições, pelos sofrimentos e se tornam pessoas amargas, pessoas revoltadas. Qual vai ser a sua reação? Cada um decide o que fará com o crisol da vida, porque o crisol da vida existe. Todos nós vamos passar, se já não estamos passando, pelo vale da sombra da morte, pelos sofrimentos. Como podemos evitar então o erro de permitir que os nossos sentimentos governem nossas decisões? Por que devemos perseverar e não desistir quando passamos por um crisol? Agarrar-se às mãos de Jesus Cristo, confiar que Ele está conosco e Ele vai nos tornar mais semelhantes a Ele. Nós vamos aprender a obediência por aquilo que nós padecemos. Exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus. Aqui em Hebreus capítulo 5 e o verso 8, nós lemos: ainda que era filho, falando de Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência
por aquilo que padeceu. Como é que você e eu aprendemos a obediência? Por aquilo que padecemos. Este é um método que o Deus Pai usou com seu Filho Jesus Cristo. Este é um método que o Deus Pai, o nosso Deus Pai, usa com todos os filhos e todas as filhas. Nós somos filhos de Deus. E Ele vai nos ensinar a dependência dEle, a obediência a Ele, através daquilo que padecemos. Mas assim como Jesus sentiu o amor do Pai, a presença do Pai através do Espírito Santo ajudando-o, assim também nós podemos sentir Deus bem perto de nós. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo em nós, guiando-nos, transformando-nos, fazendo-nos vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, o Espírito da Verdade. Aqui nos fala sobre o Espírito Santo. Você já orou assim? Por favor, Deus, faze-me bom, torna-me bom. Mas, depois de tanto orar, de tanto pedir, parece que pouca coisa está mudando. Como é possível nossa vida ainda permanecer a mesma, se oramos para que o grande poder divino transformador opere em nós? Sabemos que Deus nos oferece recursos sobrenaturais ilimitados. Desejamos tirar proveito de tudo isso. Contudo, pode ser que nossa vida não mude de uma forma que corresponda ao que o Senhor oferece. Por quê? Embora o Espírito Santo tenha poder ilimitado para nos transformar, é possível, por escolha própria, restringir o que Deus pode fazer. Deus quer fazer, mas muitas vezes é impedido por você e por mim. Nós temos que permitir que Deus atue em nós. Deus respeita o livre-arbítrio, nós temos que querer, nós temos que implorar. Em João capítulo 16, Jesus Cristo está falando de um poder, o poder que ele enviaria no seu lugar. Capítulo 16 de João, o Evangelho de João, vamos ler a partir do verso 5. Aqui nós lemos: E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus está anunciando aos discípulos que ele iria subir para o céu. Ele iria para o Pai. E ele deveria ir, porque seria melhor para os discípulos, porque indo Jesus Cristo para o céu, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Por isso diz aqui o verso 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora o verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. A revelação da verdade, ela é progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez para Moisés, nem para os outros profetas da Bíblia. Deus continua revelando ainda hoje, progressivamente, as verdades maravilhosas da sua palavra. Nós lemos aqui no verso 13: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus está explicando o que o Espírito Santo faria. Não existem muitos detalhes e explicações na Bíblia sobre a natureza do Espírito Santo, mas existem explicações na Bíblia das funções do Espírito Santo. Como age o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz em nós e por nós? Aqui nos diz no verso 13, quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia.
nos orienta, lidera a nossa vida. Ele se torna soberano na nossa vida. Assim como o Espírito Santo era soberano na vida de Jesus, porque Jesus pediu que assim fosse. Você também pode pedir que o Espírito Santo seja soberano na sua vida. Mas você tem que pedir, você tem que querer. É assim que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Não numa parte da verdade, não numa porção da verdade, mas em toda a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O assunto, a matéria, o conteúdo que o Espírito Santo transmite para você e para mim é sobre Jesus. Tudo que o Espírito Santo fala está concentrado em Jesus. Ele comunica a vida de Jesus, ele comunica a mente de Jesus, ele implanta em você o caráter de Jesus. Ele nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus. Percebam que o Espírito Santo não exalta a si mesmo, não fala de si mesmo, mas ele nos ensina tudo que Jesus ensinou. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O verso 14, ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Assim como Jesus glorificava o Pai, edificava o Pai, assim também o Espírito Santo edifica Jesus e glorifica Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E agora diz o verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, eu dou graças a Deus, porque a Bíblia nos mostra, nos revela as funções do Espírito Santo. Aqui diz em João capítulo 14, abra sua Bíblia em João capítulo 14 e vamos ler agora o verso 16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus Cristo, mas o Espírito Santo, embora fale de Jesus, represente Jesus, nos faça lembrar dos ensinamentos de Jesus, mas o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele não é o Pai, ele não é o próprio Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo da divindade. Por isso é chamado Espírito de Deus. Queridos, aqui diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo e continua sendo enviado diariamente para habitar em você, para viver em você. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus, voltarei para vós. Como é que Jesus voltou? Ele voltou através do Espírito Santo. E aqui diz o verso 26, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, eu creio no Pai, Filho e Espírito Santo. E se você me perguntar, por que você crê no Pai, Filho e Espírito Santo? Porque eu creio na Bíblia. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui diz claramente o verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Como é que eu posso dizer que não existe o Espírito Santo? Existe. Eu não sei explicar o Espírito Santo. Você também não sabe. Nós não deveremos gastar tempo discutindo sobre a natureza do Espírito Santo, mas o Espírito Santo existe e ele é chamado de o Consolador. E ele foi enviado pelo Pai. Você está vendo aqui no verso 26, João 14, 26, aqui está o Pai. Porque que o Pai enviará em meu nome. É Jesus que está falando. Jesus está falando que o Pai enviará no nome dele, nome de Jesus. Enviará o quê? O Espírito Santo, o Consolador. Esse vos ensinará todas as coisas.
o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo repreende e o Espírito Santo pode ser também entristecido. Queridos, não entristeçamos o Espírito Santo. Creiamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo sem tentar explicar, porque a divindade é um mistério. A divindade é um mistério. Primeiramente, o Espírito Santo nos gera. Nós, filhos e filhas de Deus, fomos gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas você e eu somos gerados pelo Espírito Santo no momento em que nos convertemos e somos batizados nas águas. Por isso a Bíblia diz, aquele que nascer da água e do Espírito. Quando você é batizado, você está nascendo da água e do Espírito. O Espírito Santo está gerando em você a natureza santa de Jesus, fazendo de você um filho, uma filha de Deus. Primeiramente, então, nós somos gerados pelo Espírito Santo. E dali para frente o Espírito Santo nos guia, lidera a nossa vida. O Espírito Santo é quem nos dá o poder para a obediência aos mandamentos de Deus. Jesus Cristo nos salva pelo seu sangue, ele nos perdoa. Mas, queridos, quem vai nos fazer obedientes aos mandamentos de Deus? É o poder do Espírito Santo que em nós habita. É o Espírito Santo que escreve os mandamentos de Deus na nossa mente. É o Espírito Santo que nos convence quando estamos fazendo coisas erradas. É o Espírito Santo que nos dá o arrependimento. É o Espírito Santo que sugere que confessemos os nossos pecados. Mas ele sempre está respeitando o livre-arbítrio. Você tem que querer pedir perdão. Diante a Jesus. Quando você pede, quando você busca, o Espírito Santo cumpre. O Espírito Santo responde aos anseios do seu coração. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 8, aqui menciona que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses sim são filhos de Deus. Eles se tornaram filhos de Deus quando nasceram da água e do Espírito. Mas agora eles permitem, eles querem que o Espírito Santo guie e oriente a vida deles. E aqui diz em Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você quer ser guiado? Você se deixa guiar? Você deseja a guia, a liderança, a orientação do Espírito Santo na sua vida? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que o Espírito Santo dirija, abençoe a sua vida, meu querido irmão. Que o Consolador, enviado por Jesus Cristo, esteja presente na sua vida e que o Espírito Santo dê para você a mente de Jesus, o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, a compreensão da Bíblia que Jesus somente tem e, queridos, que o Espírito Santo escreva os mandamentos de Deus na sua mente, na minha mente. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a combinação divino-humana. Qual foi sua maior conquista? O que quer que tenha sido, isso não aconteceu simplesmente porque você rolou para fora da cama pela manhã. Se quisermos alcançar algo que vale a pena, isso leva tempo e esforço. O discipulado cristão não é diferente. No discipulado cristão existe uma união do divino e humano. Queridos, assim como Jesus Cristo é Deus e é também homem, 100% Deus, 100% homem, em Jesus Cristo existe uma união da divindade e da humanidade. Assim também você, filho de Deus. Você continua sendo um ser humano, você gerado pelo Espírito Santo, você continua sendo um ser humano. Só que o Espírito Santo gera em você algo divino. A natureza santa de Jesus é gerada em você. Agora vamos abrir a Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1 e o verso 28 e 29.
Colossenses, capítulo 1, e os versos 28 e 29. Aqui nós lemos: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Aqui Paulo está falando no verso 29 que ele trabalha com todo empenho, que ele combate segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Existe um poder divino operando em você, pecador, em mim, pecador. Existe um poder divino trabalhando em nós para nos aperfeiçoar, para nos transformar. Em Colossenses 1:29 há uma revelação muito interessante da maneira pela qual Paulo compreendia o seu relacionamento com Deus nessa obra. Ele disse que se empenhava segundo o poder divino. Existe um esforço no andar no caminho estreito. Queridos, não tem como andar no caminho estreito sem nenhum esforço. Existe um esforço, você decide andar no caminho estreito. E você sabe que esse caminho estreito, ele é ascendente, porque ele está levando você para o céu. A palavra empenhar-se significa trabalhar até a exaustão. Era usada principalmente para os atletas em treinamento. O verbo se esforçar, que vem em seguida, pode significar em alguns idiomas agonizar. Então temos a imagem de um atleta que luta de todas as formas para vencer. O atleta luta para vencer. O cristão luta também para vencer. Queridos, Paulo acrescentou algo novo a esta ideia, pois ele se esforçava não com tudo que tinha, mas com tudo que Deus lhe dava. Sendo assim, podemos tirar uma conclusão simples sobre o ministério de Paulo. Foi um ministério realizado com grande esforço pessoal e disciplina, mas desempenhado com o poder de Deus. Essa relação funciona exatamente da mesma forma à medida que buscamos desenvolver o caráter de Cristo em nós. É importante se lembrar disso, neste mundo em que muitos querem obter cada vez mais, mediante cada vez menos esforço. Essa ideia também adentrou o cristianismo. Alguns evangelistas cristãos prometem que se você apenas crer, o Espírito Santo virá sobre você com um poder sobrenatural e incrível e fará grandes milagres. Você não precisa fazer nada, dizem eles, você somente crê. Mas isso é uma perigosa meia-verdade, pois pode nos levar a concluir que basta apenas esperar que o poder de Deus venha enquanto ficamos assentados confortavelmente. Não é assim. Existe uma luta. Queridos, quando você lê Romanos capítulo 7, você percebe a luta do apóstolo Paulo. Esta luta do apóstolo Paulo não é uma luta do Paulo não convertido, mas é uma luta do Paulo convertido. Queridos, antes da pessoa se converter, ele possui somente a natureza pecaminosa. Não existe muito conflito na vida de uma pessoa que só possui a natureza pecaminosa. Mas quando ele abraça Jesus Cristo como Salvador, quando ele nasce do Espírito, o Espírito Santo gera nele a natureza santa de Jesus, então ali começa a guerra, ali começa uma batalha, um conflito entre a natureza pecaminosa e má e a natureza santa de Jesus. Por isso nós percebemos aqui em Romanos esta guerra, mencionada aqui pelo apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, e o verso 12 em diante, diz assim: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Nada de errado com a lei de Deus. Logo, tornou-se o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque, verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Mesmo aceitando a Jesus como Salvador, você continua ainda tendo uma natureza pecaminosa. Esta natureza carnal pecaminosa, ela permanecerá no nosso corpo até Jesus voltar, mas ela não pode dominar a nossa vida. Ela tem que ser dominada, ela tem que ser suplantada, sufocada,
Quem prevalece na sua vida é a natureza santa espiritual de Jesus, implantada em você pelo Espírito Santo. Por isso Paulo está falando aqui no verso 15, agora veja, Romanos capítulo 7, o verso 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Isso já aconteceu com você também? Aquilo que você deseja fazer de bem, não consegue fazer, e aquilo que você não desejaria fazer de mal, acabou fazendo? Esta guerra entre o bem e o mal, dentro de Paulo, existe também dentro de cada um de nós. E o verso 16 diz, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E o verso 17, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, existe uma natureza pecaminosa na vida do cristão. Mesmo ele aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gerou nele a natureza santa de Jesus, mas ainda existe a natureza pecaminosa. E Satanás trabalha através da natureza pecaminosa que existe em nós. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa do ventre materno. Mas, queridos, o Espírito Santo precisa liderar a nossa vida. Aqui diz o verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você está percebendo a guerra, o conflito? Isso acontece não antes de aceitar a Jesus, porque antes de aceitar a Jesus, a natureza pecaminosa não está entrando em conflito com nada, porque não existe a natureza santa de Jesus ainda no pecador não convertido. Mas uma vez convertido, uma vez abraçando a Jesus como Salvador, sendo gerado pelo Espírito Santo, então a natureza santa de Jesus entra em guerra, batalhando contra a natureza pecaminosa que é governada por Satanás. Portanto, queridos, diariamente você tem que alimentar a natureza espiritual, a natureza santa, estudando a Bíblia, confessando os pecados, louvando a Deus, começando cada dia aos pés de Jesus Cristo, tendo a sua mente submissa a Jesus durante o dia. Queridos, nós precisamos alimentar a nossa natureza espiritual, torná-la forte, e não podemos ficar alimentando a natureza carnal que já nasceu conosco. Como é que você alimenta a natureza carnal? Quando você deixa de orar, quando você deixa de estudar a Bíblia, você está alimentando a natureza carnal. Quando você sai de casa sem oração, sem comunhão, você está alimentando a natureza carnal. Quando você come e bebe aquilo que você gosta, você está alimentando a natureza carnal, o fumar, o beber, mas não é somente os vícios. Você pode estar alimentando a sua natureza carnal assistindo programas na televisão que não agradam a Deus, assistindo filmes que não agradam a Deus, queridos, ouvindo músicas que não agradam a Deus. Portanto, a natureza carnal é alimentada através de coisas que conflitam com a natureza santa de Jesus Cristo. Nós precisamos matar a míngua, matar de fome a natureza carnal pecaminosa que existe no nosso corpo. E deveremos alimentar a natureza santa espiritual pelo estudo, pela comunhão, pela oração, pelo jejum, pela confissão diária dos nossos pecados. Queridos, é assim que o Espírito Santo se torna líder na nossa vida. É assim que o Espírito Santo gera em você repulsa ao pecado. O pecado vai se tornando ofensivo para você. Você não tem mais atração e prazer no pecado, porque agora a natureza santa de Jesus Cristo está forte. Você está cada vez mais semelhante a Jesus e existe uma aversão ao pecado. Não mais atração para com o pecado, mas aversão ao pecado. No plano da salvação, este ato de nos submetermos a Deus diariamente, de colocarmos nossa mente concentrada em Jesus Cristo, buscando através da comunhão, do estudo da Bíblia, diariamente, confessando os nossos pecados. Isto no plano da salvação é chamado de santificação. Você foi justificado
quando abraçou a Jesus Cristo como Salvador, e agora você está sendo santificado através de uma comunhão diária. E um dia, queridos, nós seremos glorificados na segunda vinda de Jesus, quando não mais teremos o corpo mortal, a natureza pecaminosa, porque ela será eliminada de vez da nossa vida, porque o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade na segunda vinda de Jesus, e o nosso corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Então nós não vamos ter mais o conflito dentro de nós, porque teremos unicamente a natureza santa e espiritual de Jesus Cristo implantada em nós para a glória de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, vontade disciplinada. Um dos maiores inimigos da nossa vontade são os sentimentos. Os sentimentos são normais, você e eu temos sentimentos, mas nós não podemos tomar decisões por sentimentos. Nós não podemos permitir que os sentimentos governem a nossa vida. Somos bombardeados com imagens e músicas que apelam aos nossos sentidos, desencadeando emoções, desencadeando ira, medo ou luxúria, sem que percebamos. Com que frequência pensamos em coisas como: o que desejo comer hoje no jantar? O que estou com vontade de fazer hoje? Ou então, eu me sinto bem em comprar isso? Os sentimentos se tornaram intimamente envolvidos em nossas decisões. Você não pode comprar e vender por sentimentos. Você não pode comer e beber por sentimentos. Não é o que nós sentimos, é o que Deus quer. O que Deus quer é a palavra que saiu da boca de Deus que deve governar a nossa vida, não nossos sentimentos. Os sentimentos se tornaram intimamente envolvidos em nossas decisões. Eles não são necessariamente ruins, mas o que sinto a respeito de algo pode ter pouco a ver com o que é certo ou o melhor para nós. Na verdade, nossos sentimentos podem mentir para nós. Nossos sentimentos mentem para nós, porque em Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Os sentimentos nos enganam. Por isso nós temos que agir pela razão. Por isso a fé em Jesus Cristo é uma fé racional. Não é uma fé sentimental, é uma fé racional. E nós temos que agir pela razão. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que deixaram de agir pela razão e se deixaram dominar pelos sentimentos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Aqui em Gênesis capítulo 3 e o verso 6. Aqui nós lemos: e vendo a mulher, falando de Eva, lá no jardim do Éden, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Queridos, Eva e também Adão sabiam muito bem da ordem de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 2 e o verso 17, Deus disse: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tanto Eva como Adão conheciam o mandamento de Deus, e eles deveriam ter agido de forma racional, mas, queridos, eles se deixaram dominar pelos sentimentos, porque aqui em Gênesis capítulo 3, verso 6, diz que Eva, olhando para aquela árvore e percebendo que ela era boa para se comer e agradável aos olhos. Você não pode comer e beber o que é agradável aos olhos. Você não pode se deixar dominar pelos sentimentos, porque os sentimentos são enganosos. Enganoso é o coração, mais que qualquer outra coisa. As nossas decisões precisam ser decisões racionais, em cima da palavra que saiu da boca de Deus. Deus falou, nós vamos obedecer. Mesmo não entendendo, nós obedecemos. Quem obedece sem entender
um dia vai entender. Não espere entender para depois obedecer. Nós temos um outro exemplo na palavra de Deus de alguém que se deixou dominar pelos sentimentos. É Davi, o rei Davi. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11. O segundo livro de Samuel, o capítulo 11, vamos ler então os versos 2 a 4. Aqui nós lemos: E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Ele não estava trabalhando. Ele escolheu não ir para a batalha, mandou o exército e ele ficou em casa sem fazer nada. Queridos, mente desocupada é a oficina do diabo. Você, esposa, quando você for dormir à noite, leve o marido com você. Não deixe o seu marido na internet. Muitas esposas dizem: eu vou dormir e o meu marido fica na internet. Não faça essa loucura. Queridos, mente desocupada é a oficina do diabo. Leve o seu marido com você. Orem juntos ao pé da cama. Deitem juntos, queridos, maridos e esposas, um protegendo o outro. Adão permitiu que Eva se afastasse dele, por isso ela caiu. Queridos, aqui diz que Davi estava passeando pelo jardim. Ele não estava trabalhando, ele não estava na guerra, ele estava sem fazer nada. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? E enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, ou seja, ela engravidou. Ela engravidou desta relação sexual com Davi. Queridos, Davi se deixou dominar pelos sentimentos. Por mais fortes que sejam os apelos da carne, da natureza carnal, por mais fortes que sejam as atrações sexuais, da promiscuidade, da pornografia, você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que nos deixar guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia através da nossa razão, e a fé que desenvolvemos no nosso Senhor Jesus Cristo é uma fé racional, é uma fé baseada e fundamentada na palavra que saiu da boca de Deus. É o assim disse o Senhor. Não é o que queremos, não é o que gostamos, não é o que agrada aos nossos olhos, não são os nossos sentimentos, mas sim o que saiu da boca de Deus. Nós aprendemos a confiar e obedecer a palavra que saiu da boca de Deus. Queremos ler também com vocês Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas capítulo 2 e o verso 11, 11 e 12. Gálatas capítulo 2, versos 11 e 12. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Paulo falando que resistiu Pedro lá em Antioquia, porque Pedro estava fazendo uma coisa errada. Por isso Paulo diz aqui, capítulo 2 de Gálatas, verso 11 e 12. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, neste incidente aqui, lá em Antioquia, Pedro foi repreensível, porque ele não agiu honestamente. Antes dos judaizantes chegarem, ele estava comendo com gentios. Quando os judaizantes, que não queriam nem se aproximar dos gentios, quando eles chegaram, Pedro foi se retirando, porque ele não queria que ouvissem comendo com os gentios. Queridos, Pedro não foi sincero. Ele se deixou dominar pelo medo, ele se deixou dominar pelos sentimentos, e por isso ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Agora vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ver então o verso 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso
13. Aqui nós lemos: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A outra versão que nós temos aqui, em 1 Pedro capítulo 1, verso 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Isto é o que quer dizer esse texto de 1 Pedro 1,13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. É preparando a nossa mente. Nossa mente precisa ser preparada para permanecer firme naquilo que saiu da boca de Deus, em cima da palavra de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, Pedro entendia que a mente é o leme do corpo. Tire o controle da mente e seremos controlados por quaisquer sentimentos que soprarem em nosso caminho. Imagine caminhar por uma estrada estreita até a casa do pastor. Ao longo da estrada existem muitos caminhos que levam a diferentes direções. Alguns deles conduzem a lugares que não gostaríamos de visitar. Outros parecem tentadores e apelam para os nossos sentimentos, emoções e desejos. Se, porém, pegarmos qualquer um deles, sairemos da estrada certa e seguiremos por um caminho do qual pode ser extremamente difícil de sair. O que Pedro está dizendo aqui, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 13, é que nós temos que preparar a nossa mente. Na nossa mente, nós servimos a Deus. Na nossa mente, nós exercemos o livre-arbítrio que Deus nos deu. Estejam com a mente preparada. Isto significa educar a nossa mente a pensar naquilo que nós queremos que ela pense. Você e eu temos que educar a nossa mente a gostar daquilo que Deus gosta, a comer e a beber o que Deus gosta. A nossa mente precisa ser educada. Nós não podemos viver por sentimentos, não podemos comer, beber ou vestir por sentimentos. O que eu gosto é sentimento. O que importa não é o que eu gosto, mas o que Jesus Cristo pede de mim. Prepare a sua mente, eduque a sua mente, discipline a sua mente para que ela seja obediente, para que ela seja submissa, para que ela se concentre nas coisas de Deus, nas coisas de cima, nas coisas espirituais. A mente precisa ser educada. E esta é a função do Espírito Santo, educar a nossa mente, disciplinar a nossa mente, de tal forma que o pecado vai se tornando cada vez mais ofensivo para nós, o pecado vai gerando em nós uma repulsa. O que o Espírito Santo faz é nos comunicar a mente de Jesus. Para pensar, agir e sentir como Jesus, nós precisamos ter a mente de Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo fala, tendo a mente de Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, diz o verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esta é uma afirmação de Paulo. Nós temos a mente de Cristo. Quem é que nos dá a mente de Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo implanta em você a mente de Cristo, para que você possa amar os mandamentos de Deus, para que você tenha prazer em pensar e meditar nas coisas do céu. Queridos, educar a mente, adestrar a mente, disciplinar a mente, é permitir que o Espírito Santo vá diariamente implantando em você e em mim a mente de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, compromisso radical. O que é ser radical? Você é radical? Muitos criticam cristãos radicais. Eu pergunto, será que Jesus era radical? O que você entende por radicalismo? Uma pessoa radical. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18.
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18 e vamos ver aqui os versos 22 e 23. Lucas capítulo 18 e os versos 22 e 23. Aqui nós lemos: E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Queridos, quando Jesus pediu para aquele jovem rico: vá, venda tudo que você tem e distribua com os pobres, e então você venha e me siga. Quando Jesus Cristo pediu isso, Jesus Cristo foi radical? Foi um pedido muito radical? Jesus Cristo olhou para aquele jovem e percebeu que ele amava as riquezas mais do que qualquer outra coisa. O jovem rico pensava que amava a Deus acima de tudo, mas Jesus Cristo viu naquele jovem o que ele mesmo não estava vendo: um amor, profundo amor pelas riquezas. Por isso Jesus Cristo tocou na ferida dele, dizendo: vá, venda tudo o que tem e dê para os pobres. E ele saiu triste, porque realmente o que ele mais amava não era a Deus e nem ao próximo, era a sua riqueza. Queridos, Jesus Cristo às vezes nos pede coisas radicais. Abra também a Bíblia em João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6, vamos ver o verso 60. João capítulo 6 e o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus Cristo falou algumas verdades duras, e os próprios discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E o verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos discípulos deixaram de andar com Jesus Cristo, porque não suportaram as verdades pregadas e ensinadas por Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha atitudes radicais. Queridos, nós lemos também em Lucas capítulo 9 e o verso 23. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9 e o verso 23. Aqui nós lemos: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Um convite radical. Negue-se a si mesmo. Não se deixe dominar ou dirigir por sentimentos. Não são os teus sentimentos, não são os teus gostos, as tuas preferências, mas é aquilo que Jesus Cristo pediu, aquilo que Jesus Cristo falou. Negue-se a si mesmo. Diga não para os seus sentimentos. Diga não para as suas preferências. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Um convite radical. Queridos, radical significa se colocar ao lado do que é certo, em cima da palavra que saiu da boca de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, você toma uma decisão em cima do que Deus pediu. Nós lemos também em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 e os versos 35 a 37. Mateus capítulo 10 e os versos 35 a 37. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mais uma vez, Jesus Cristo profere palavras que expressam radicalismo. Jesus não aceita um coração dividido. Jesus Cristo deu tudo por você. Ele não deu a metade da vida para você. Ele deu toda a vida dele.
Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus o Pai deu o melhor que ele tinha no céu, o Filho unigênito. E Deus não aceita nada mais, nada menos do que todo o nosso coração, todo o nosso ser. Ele quer implantar no seu coração o trono, para que ali se assente Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Por isso nós temos que crucificar o nosso eu. Nós temos que crucificar nossas vontades, nossas preferências e os nossos gostos e sentimentos. E permitir que Jesus Cristo seja soberano em nossa vida. Nosso pedido deve ser: que queres que eu faça, Senhor? Assente-se no trono do meu coração, governe a minha vida. Agora vamos ler Mateus capítulo 5 e o verso 29. Mateus capítulo 5 e o verso 29. Aqui nós lemos: portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Queridos, quando Jesus falou sobre arrancar o olho para não se perder, ele estava falando sobre o pecado sexual. Aqui no capítulo 5 de Mateus e o verso 27 e 28, ele falou: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que mais existe hoje, em nossos dias, é a pornografia virtual. A pornografia virtual é o adultério virtual. E, queridos, muitos acham que não estão transgredindo os mandamentos de Deus, não estão pecando, porque eles não estão praticando o pecado, o ato, corporalmente. Mas Jesus está dizendo aqui no verso 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, qualquer que deixar os seus olhos contemplarem cenas de pornografia na televisão ou na internet, seja onde for, já em seu coração cometeu adultério. Queridos, nós precisamos tomar decisões radicais. Quem tem o vício da pornografia não pode ter internet. Não pode ficar sozinho na internet. A esposa não pode ir dormir e deixar o marido navegando pela internet. Quem tem essa fraqueza da pornografia precisa vigiar e orar. Precisa criar uma estratégia radical. Uma vez conversando com um jovem cristão, eu perguntei para ele se ele não tinha um iPhone, um smartphone. Ele disse: não, eu não tenho. O telefone que eu tenho é um telefone que não tem internet, é só para responder e receber chamadas. Não tem internet nele. Queridos, ele disse para mim: eu não posso ter internet. Existem pessoas que não reconhecem a própria fraqueza. Existem pessoas que se expõem desnecessariamente. Você não pode se expor às tentações. Você conhece os pontos em que você é fraco. E você deveria criar estratégias para se proteger. Assim deve agir aquele que é viciado no álcool, ou aquele que é viciado nas drogas, aquele que é viciado no tabaco, no fumo, aquele que é viciado na pornografia, aquele que é viciado na masturbação. Eles precisam criar estratégias radicais, romper com o pecado, não se aproximar do pecado, não deixar brechas para que Satanás entre e domine a sua vida. Decisões radicais. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala aqui em Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o longe de ti. É uma decisão radical. Não está falando de arrancar o olho fisicamente, mas é criar uma estratégia radical para que você não peque com os olhos. Queridos, quando ainda estudante, quando eu tinha meus 17 anos, Deus me ensinou a orar de uma forma radical. Eu orava a Deus: Senhor Jesus, dá-me a vitória ou a morte. A vitória ou a morte. A vitória sobre o pecado. A vitória sobre os nossos defeitos de caráter. Ou então a morte. Quando nós queremos a vitória em Jesus Cristo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os defeitos de caráter,
A vitória sobre os nossos instintos pecaminosos, Jesus Cristo nos dará. Se a nossa decisão, se a nossa súplica for uma súplica radical. Dá-me, Senhor Jesus Cristo, a vitória ou a morte. Eu não quero nada mais além da vitória em Cristo Jesus. A vitória de Cristo é nossa. Aleluia. Na parte de quinta-feira, a necessidade de perseverar, não desanimar, não desistir. Você tem que continuar na corrida. Mas se você cair, pode se levantar. Não importa quantas vezes você cair, você se levanta cada vez que cair e vai continuar correndo a jornada, a maratona que nos leva para o céu. Existe uma necessidade de perseverar e não desistir. Lutar a luta da fé e não lutar a luta contra o pecado. A luta da fé é a luta da vitória. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora em 1 João. Primeira carta de João, o capítulo 5 e o verso 4. Primeira carta de João, o capítulo 5 e o verso 4. Aqui nós lemos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus, você nasceu da água e do Espírito, você nasceu do Espírito Santo, então Deus está dizendo que você vence o mundo. É em nome de Jesus que você vence o mundo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence a Satanás, vence o pecado, vence os vícios. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é ficar lutando contra o pecado, mas é a luta da comunhão. É a luta para não sair de casa sem ler a Bíblia, sem se ajoelhar diante de Deus, sem primeiramente louvar a Deus e buscar o batismo do Espírito Santo. Essa é a luta da fé que vence o mundo. Se você não tem tempo para Deus, para a comunhão, e você sai de casa para o trabalho, e você é tentado por Satanás, você vai cair, porque você não tem forças para resistir o pecado, porque você não está lutando a luta da fé, a luta da comunhão. Lembre-se que a luta contra o pecado fracassa, mas a luta da comunhão é que nos dá a vitória em Jesus Cristo. É a luta da fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, em Gênesis capítulo 32, nós lemos a história de Jacó. Jacó temia encontrar-se com Esaú, porque Esaú estava vindo ao encontro de Jacó com um exército de 400 homens armados. Ele não vinha para dar um abraço no irmão. Ele vinha com a intenção de tirar a vida de Jacó e da família. Mas, queridos, foi a luta da fé que deu a vitória para Jacó. Enquanto Jacó lutava com Deus, naquela noite no Jaboque, o vale do Jaboque, ali ele lutou com Deus. E ali ele se agarrou a Jesus Cristo. Ele se agarrou a Jesus Cristo e disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Queridos, depois de uma noite de luta com Deus, ele encontrou a vitória. Jesus Cristo deu para ele a bênção, mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. De mentiroso, de falso, Deus o transformou em um vencedor, porque Israel quer dizer aquele que lutou com Deus e saiu vencedor. Jesus Cristo quer dar para você também a vitória, meus queridos. A vitória às vezes nos deixa cicatrizes. Enquanto lutava contra alguém que na verdade era o próprio Jesus, Jacó teve o seu quadril deslocado. A partir daquele momento, não teria sido possível continuar lutando, pois a dor era insuportável. Deve ter havido uma mudança sutil da luta para a dependência. Primeiro ele estava lutando. Depois, quando Jesus Cristo tocou na coxa dele e deslocou o quadril, agora não era mais luta, agora era dependência de Deus. Jacó se apegou a Jesus em meio a uma dor terrível até receber a garantia da bênção. Então Jesus disse a ele: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares.
Jacó foi abençoado porque na hora da dor ele se agarrou a Jesus, queridos. Na hora da dor e do sofrimento é o momento que mais você e eu temos que nos agarrar a Jesus. Isso acontece conosco. Deus pode deslocar o nosso quadril e então nos chamar a nos apegarmos a Ele por meio da dor. Deus permitiu que as cicatrizes dolorosas permanecessem, porque pelo resto da vida Jacó ficou mancando. Quando ele saiu do vale do Jaboque, ele saiu mancando, e assim ele ficou o resto da sua vida. Mas aquele sinal de fraqueza, quando ele foi encontrar com o irmão Esaú, ele foi mancando, um sinal de fraqueza. Mas este sinal de fraqueza era realmente indicação da sua força, porque ele saiu vitorioso. Você e eu, meu querido irmão, estamos envolvidos numa batalha. Se os nossos olhos se abrissem, veríamos em nosso redor os anjos maus, procurando inventar alguma nova maneira de nos molestar e nos destruir. Mas também os nossos olhos veriam anjos de Deus nos guardando do poder de Satanás, pois os olhos vigilantes de Deus estão sempre sobre Israel para o seu bem, e ele protegerá e salvará o seu povo, se nele pusermos a nossa confiança. Vida Ensinos, página 170. Na verdade, queridos, a única batalha na qual deveremos nos envolver é a luta da fé. É a luta na qual Jacó se envolveu. A Bíblia diz que nós temos que nos submeter a Deus antes de resistir a Satanás. Não é o resistir a Satanás e depois nos submeter a Deus. A submissão a Deus, ou seja, a luta da fé, a luta da comunhão aos pés de Jesus, agarrando-se a Jesus, vem primeiro da resistência a Satanás. Nós lemos em Tiago capítulo 4, verso 7 e verso 8. Ali diz: submetei-vos, pois, a Deus. Esse é o primeiro passo. Submetei-vos, pois, a Deus. E depois, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Tiago capítulo 4, versos 7 e 8. Nós não podemos de nós mesmos vencer os maus desejos. Nós não podemos de nós mesmos vencer os maus hábitos que lutam pela predominância. Não nos é possível dominar o poderoso inimigo que nos mantém em escravidão. Unicamente Deus nos pode dar a vitória. Maior Discurso de Cristo, página 142. Vamos lutar? Vamos lutar. Mas qual deve ser a nossa luta? A luta de Jacó, a luta da fé, a luta da comunhão, a luta do se agarrar a Jesus Cristo e falar: eu não te deixarei ir se não me abençoar. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a luta da fé. Que Jesus Cristo derrame sobre você a bênção, meu querido irmão. Que você se agarre a este perfeito e amável Jesus Cristo e implore: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E Jesus Cristo mudará sua vida, seu caráter, e você sairá como um príncipe vencedor. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.